Muito bem, mais um tema então. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a criação da Secretaria de Privatizações e, ao que tudo indica, ficará debaixo do guarda-chuva do ministério dele, da pasta dele. Na tarde de hoje, ele participou de uma reunião no CCBB. Quando a gente fala CCBB, é onde fica o escritório de transição do governo, é o Centro Cultural Banco do Brasil. É isso que significa a sigla lá em Brasília. E o tema do encontro foi desestatização/privatização. Também participou o Roberto Castelo Branco, que comandará a Petrobras. E ali, durante uma entrevista rápida, ele afirmou que o foco da empresa será a aceleração da exploração do pré-sal. A gente perguntou, inclusive, para os nossos ouvintes que nos acompanham o que eles acham dessa Secretaria de Privatizações, especialmente da privatização da Petrobras. Vamos lá, então, girando aqui os nossos comentaristas. Vai lá, Joel. A pauta de privatizações é muito importante para o Brasil. A gente já comentou muitas vezes aqui que, na minha opinião, pelo menos, ela não deve vir em primeiro lugar, porque ela vai exigir sim um esforço e um uso de capital político que não é o essencial neste momento. Tá? E por quê? Porque a gente, quando fala em privatizações, tem que lembrar para que ela serve e para que ela não serve. Por que a privatização é importante? Acima de tudo, para que o Brasil possa ter uma economia mais dinâmica, para que o Brasil possa ter empresas que geram mais valor, mais eficientes, e que o país gaste, portanto, menos da sua riqueza com serviços ineficientes, e que, embora o consumidor muitas vezes não pague o serviço da estatal, o Estado paga sim muito caro. Então é bom quando o país tem mais empresas privatizadas, um mercado mais livre, mais concorrência. Quem sai ganhando é a sociedade como um todo, são os consumidores de maneira geral, tendo um sistema econômico, uma economia mais eficiente e mais dinâmica, mais vibrante e mais sujeita aí ao empreendedorismo e à concorrência. Tá? É para isso que as privatizações servem, acima de tudo. Em segundo lugar, as privatizações também servem para o governo arrecadar dinheiro, né? Mas o Estado brasileiro, sem dúvida, hoje em dia tem um rombo fiscal, isso é inegável, e a primeira prioridade dele é resolver isso. Mas a gente tem que lembrar, o problema fiscal brasileiro se dá já no nível primário. O governo brasileiro tem déficit primário, ou seja, as despesas do governo na sua operação são maiores do que as suas receitas. E isso a privatização não resolve. A privatização traz um dinheiro agora, neste ano, bilhões de reais. Mas ela não muda a realidade elementar, fundamental das contas públicas brasileiras, que não fecham. Então o risco da gente só olhar para as privatizações é: privatiza, por um ano o governo brasileiro está salvo, os deputados param de pensar no assunto, tem dinheiro, o orçamento vai dar, só que o problema de fundo continua ali. A privatização até ajuda você a diminuir sua conta de juros. Se, por exemplo, o governo, com o dinheiro da privatização, abate um pouco da sua dívida e paga menos juros. Mas o déficit primário brasileiro, lembrando, é antes, inclusive, da conta de juros. Então, primeiro momento, a primeira prioridade do governo deve ser olhar para esse lado fiscal, e que vai significar reforma da Previdência. O Guedes falou, sim, vamos ter Secretaria das Privatizações, vamos privatizar, não vamos aumentar impostos. Falou correto, a economia brasileira também não pode suportar impostos mais altos. A gente já paga impostos muito altos. Aumentar impostos agora, além de tudo, dificultaria a nossa recuperação. Portanto, se não vamos aumentar impostos, vamos ter que diminuir os gastos. Diminuir os gastos agora, qual que é a fatia gorda, qual que é a coisa possível que vai ter um grande efeito e que pode ser feita já no primeiro momento? Reforma da Previdência, vamos nos focar nela. Privatizações serão muito importantes, sim, mas num segundo momento. Andreas, a sua opinião? Bem, o Joel deu uma aula, não teria muito mais a acrescentar, senão uma particularidade brasileira, um motivo adicional para se privatizar. É na superfície das estatais, no corpo das estatais, que ocorre a roubalheira. A história mostra isso. A corrupção no Brasil tem como principal foco de corrosão a superfície, o corpo, a musculatura das estatais. De modo que, obviamente, quanto menos estatais, quanto menor for o Estado, menos corrupção haverá. Esse é um motivo adicional. Essa Secretaria das Privatizações, a qual eu sou favorável, sou simpático a ela, me lembra muito um ministério que houve no governo Figueiredo, e eu insisto que a formação do ministério do Jair Bolsonaro lembra muito a formação do governo Figueiredo, do Ministério do Figueiredo. Havia naquela ocasião o Ministério da Desburocratização, a cargo de um dos maiores liberais da história do Brasil, o grande Hélio Beltrão. Uma grande figura. Esse Ministério das Privatizações tem um propósito muito claro. É desburocratizar em certo sentido também, e é vender ativos e identificar eixos para desinvestimento, né? O governo Bolsonaro
Bolsonaro, ele próprio, tem uma visão estratégica de algumas estatais, a Petrobras entre elas, mas também a Eletrobras, que me parece um erro, algo que deveria ser privatizado, mas a existência de uma secretaria como essa me parece ser algo positivo, porque vai mapear aquilo que pode ser vendido pelo Estado e, eventualmente, partes da Petrobras. Porque, a esse respeito, o Bolsonaro já se posicionou favoravelmente. O projeto de liquidação, de diluição da Eletrobras, apresentado pelo governo Temer, eu insisto muito nele, é uma obra-prima. Então, seria bom se essa secretaria, e eu espero que assim proceda, tenha o condão de convencer o governo da importância de enfrentar o problema Eletrobras, porque se trata de um problema, é ineficiente, não é boa para o Estado, não cumpre as suas funções. Então, eu vejo com bons olhos uma secretaria como essa, uma secretaria, digamos assim, de olha aqui, precisamos privatizar. Então, eu acho que o Jair Bolsonaro precisa desse toque. E um ponto adicional também, Andreasa, cabe lembrar, porque mais um motivo pelo qual privatizar é importante para o Brasil. O Brasil precisa de investimentos. O Estado brasileiro e a sociedade brasileira sempre investiram pouco. O Estado, que já investia pouco, com a crise passou a investir ainda menos, porque na prática, hoje em dia, a única coisa que o presidente pode cortar é o investimento. Então, o investimento do Estado caiu. É preciso investir mais, porque a economia brasileira, para crescer, vai precisar resolver problemas na infraestrutura, nos transportes, uma série de coisas que demandam investimento. E o Estado brasileiro não tem dinheiro para investir. O capital privado, inclusive o capital internacional, tem um papel central aí para garantir o investimento no Brasil, venha de onde for, dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Europa. Então, é bom que o governo que o governo faça concessões, parcerias público-privadas e privatizações, porque isso garante um capital privado que, sim, buscando lucro, investe em setores essenciais para o desenvolvimento do Brasil e que vão beneficiar a todos, conforme a gente tem uma economia mais rica, mais vibrante e gerando mais oportunidades aí para a população.